Oi, pessoal! Aqui quem tá falando é a Gabi. Bem-vindos de novo ao meu canal Saúde Consciente. Aqui a gente lida sobre todos os temas de saúde que tem a ver com saúde emocional, mental e física. Estamos continuando a falar sobre pessoas perversas e relacionamentos tóxicos. E vou responder uma pergunta hoje de alguém, de muitos de vocês que na verdade me mandam mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, pelo grupo lá no Face também. Então, eu vou responder essa pergunta de vocês de como é que a gente pode quebrar esse vício que a gente tem com o narcisista, né? Porque a gente, mesmo sabendo quem eles são, mesmo depois que a gente reconhece quem essas pessoas são, o que eles fizeram pra gente, depois de tudo isso, mesmo assim, ainda pensamos neles. E isso demora, não é? Pra passar. Então, é isso que eu quero falar sobre isso hoje, né? E como que a gente pode quebrar esse vício e esse padrão que é o mais importante para que isso não aconteça de novo. Então, gente, o motivo de a gente ficar pensando neles direto é porque a gente é viciado. E quando a gente pensa em vício, a gente tem que pensar mesmo como se a gente tivesse viciado em alguma droga. Porque eu vou explicar vou explicar aqui nesse vídeo de hoje. Esse vídeo eu vou explicar em dois vídeos. Esse daqui vai ser mais dizendo como tudo começa e tudo mais. E o outro vai ser sobre o mais fisiológico, né? O que acontece no nosso corpo, na nossa cabeça, com a química do nosso cérebro, que faz isso, a recuperação da gente ficar um pouco mais difícil, né? Então, é, a vítima de narcisista acaba ficando viciada na maneira que eles nos fazem sentir. Então a gente não tá. É, isso da mesma forma que a cocaína, por exemplo, faz um viciado em cocaína se sentir querendo mais. Né? A gente quer aquele sentimento que o narcisista não faz sentir no começo. Né? E o problema é que a gente fica viciado no amor que não é verdade. Esse amor não existe, não é? A gente acha que é amor, eles falam pra gente que é amor, mas depois a gente percebe que isso não é amor. Só que na fase do love bombing, no começo, né, do relacionamento, a gente é nisso que a gente fica viciado, nesse love bombing. E é esse vídeo eu vou explicar por que que isso acontece, né? Porque na verdade, a gente procurou esse amor a vida inteira. Foi aí que começou o problema já desse padrão. Tá? Vamos falar sobre. A gente aprendeu o que era amor na nossa infância, com os exemplos que nós vivemos nos nossos pais, com os nossos pais se tratavam, como os nossos pais nos tratavam. Isso pra gente, quando a gente era criança, na nossa infância, a gente foi descobrindo o que era amor pelos exemplos que estavam na nossa vida. E foram anos aprendendo o que amor significava, né? Porque a gente não nasceu já sabendo, a gente nasce sentindo. A gente, como qualquer outro animal, né, a gente sente. Então, a gente sentia uma coisa, a gente sentiu o que a gente sentia que era o amor por eles e a gente recebia uma outra coisa em troca. E a gente aprendeu esse amor que eles estavam nos dando por muito tempo, nossa infância inteira. A gente foi descobrindo a fonte dos nossos padrões, dos nossos relacionamentos disfuncionais, né? Então, se o nosso namorado nos dá um pouquinho, então se você arranja um namorado que te dá um pouquinho mais só do que os seus pais te deram, você já acha que é a pessoa da sua vida, né? Que é a pessoa, a sua outra metade, que isso que é amor de verdade, que a gente acha que é isso que a gente procurou a vida inteira, né? Porque eles dão um pouquinho só a mais, e mesmo que não seja absolutamente nada, né? E é por isso que a gente precisa entender a lidar com isso tudo para a gente conseguir entrar no relacionamento saudável no futuro. Se a gente não conseguir descobrir isso tudo, a gente nunca vai conseguir entrar num relacionamento saudável. Isso tudo, gente, é como se fosse uma ferida profunda, essa falta de amor, essa conexão que não foi feita desde criança. Isso é como se fosse uma ferida profunda que se formou na nossa infância. E a gente ficou a vida inteira procurando a cura dessa ferida. E e a gente achou que a cura da ferida é o oposto da ferida. Então, quando vem o love bombing, é isso que a gente acha que estava procurando a vida inteira. Então, se a gente não recebeu carinho quando a gente era na infância, quando a gente era criança, se a gente não recebeu carinho, se a gente não recebeu
atenção, validação, interesse dos nossos pais na gente. Se a gente não teve isso, pelo menos um dos nossos pais, né? Se a gente não recebeu isso na nossa infância, ou de um irmão, ou de um avô, uma avó, de uma pessoa que a gente amava, que a gente sentia esse amor puro, né? Ou de qualquer outra pessoa que a gente amasse de verdade. E pelo contrário, se a pessoa disse pra gente, ou demonstrou pra gente que a gente não era. A gente demonstrou alguma coisa negativa em troca daquele amor que a gente deu pra eles, como por exemplo, falou pra gente que a gente era estúpido, ou que a gente era feio, que a gente era gordo, ou então eles mostraram isso sem falar, mas demonstraram que não queriam passar o tempo livre deles com a gente, né? Não ficando em casa ou saindo, todas as oportunidades que tinham e tudo mais. Se, se até se falaram para você que você é burro, que você. Eles podem demonstrar ou falar, né? Isso tudo, gente, o que aconteceu, a gente acabou acreditando em tudo que eles disseram. E a gente acreditou naquele dia que eles falaram isso pra gente pela primeira vez. Porque pensa só, uma criança que ama os pais, que ama de paixão. E se essa pessoa que é o nosso exemplo, que a gente quer amar, que a gente quer amor de volta, se essa pessoa diz pra gente que você é feio, você acredita quando essa criança é pequena, né? Quando a gente tá na nossa infância. A gente vai acreditar em tudo que eles disserem. E isso vai ficar no nosso subconsciente pro resto da nossa vida, né? Ou melhor, até o dia de hoje, até o dia que vocês criarem consciência do que aconteceu, que espero que seja hoje, né? Então, gente, quando você for pensar nisso, pensa no que as pessoas te falavam, não pensa no que as pessoas te falavam. Pensa em como você se sentia na presença delas. Entendeu? Então, porque as pessoas, até hoje, isso é bom de saber, quando a gente pensa, essa pessoa é boa pra mim ou não. Porque muitos falam, fica com ele ou fica com ela porque ele é uma pessoa boa. Não importa. Não importa o que a pessoa é ou o quanto a pessoa te ama ou fala que te ama. O que importa é o que você sente na presença dela. É isso que vai valer a pena ficar com essa pessoa ou não. Porque a pessoa pode ser uma ótima pessoa, mas se você não se sente o melhor na presença dela, a pessoa não é boa para você. Nem que não seja narcisista ou tenha algum problema de relacionamento, ou problema tóxico ou disfuncional. Então, quando você começar a pensar, quando a gente quiser, quando você quiser voltar para encontrar o padrão de onde tudo isso começou, esse padrão de disfuncional em relacionamentos, então pensa nas pessoas da sua vida que você amava quando era criança e pensa em como você se sentia na presença delas. Negativamente, né? As pessoas que faziam você se sentir mal, ou se sentir, ou que você tinha medo. É... Então pensa assim, um exemplo meu, por exemplo, para ficar mais fácil um pouquinho para vocês. Por exemplo, eu tenho um irmão que é 1 ano mais velho que eu. E ele é muito inteligente, ele sempre foi inteligente e assim, demais, sabe aquelas pessoas inteligentíssimas? Então, eu sempre me sentia burra, porque os meus pais, o meu pai adorava que ele era inteligente, sentia orgulho dele por ele ser inteligente. E eu, 1 ano mais nova, eu tirava só nota baixa, e ele só tirava nota 10, entendeu? E eu me sentia muito burra. E meu pai me tratava como se eu fosse burra, me colocava de castigo as férias inteiras estudando, em vez de me aproveitar com os meus amigos. E então, desde criança, eu fui entendendo que eu era uma pessoa burra, entendeu? Eu também tem outros membros da minha família que chegaram até me falar que não me amavam quando eu era pequenininha, sabe? Saía com meu irmão e não saía comigo, me deixava para trás, dava presente só pro meu irmão no meu aniversário, esse tipo de coisa. Isso era petititica, sabe? Era bem pequenininha. Mas na minha cabeça, é óbvio que a gente não consegue nessa idade colocar, saber o que está acontecendo, que essas pessoas são disfuncionais. Se a gente ama aquela pessoa e essa pessoa faz isso de volta, e a gente se sente um nada, a gente se sente desse tamanhinho quando a gente é pequeno,
a gente acredita naquilo. Isso que é o problema. Porque daí a gente crê que o que a pessoa está falando porque a gente ama, ela está falando a verdade, né? É aí que começa o padrão destrutivo na nossa cabeça em relacionamentos. Então, a gente acreditou no que a gente sentia, passou a vida inteira a gente tenta passar a vida inteira tentando provar para os outros e para a gente mesmo, né? Que a gente não era aquilo, né? Que a gente tenta mostrar para os outros que a gente é suficiente para que eles nos amam, para que eles nos amem, né? Da mesma forma que a gente fez com os nossos pais ou com os nossos avós. A gente passou a nossa infância inteira tentando provar para eles que a gente era suficiente, que a gente poderia merecer o amor deles, né? E não recebendo nada em troca, então a gente passou a vida inteira procurando alguém que nos aceitasse, que percebesse quem a gente é de verdade, né? Então, isso acontece porque a gente acreditava nos nossos pais, eles foram as primeiras pessoas que a gente amou na vida, né? Quando a gente é pequenininho, a pessoa que a gente cresce é a pessoa que a gente mais ama na vida, as primeiras pessoas que a gente ama na vida. E tudo que eles faziam quando a gente era criança, tudo que eles fazem é certo, não é? A gente até defendia, se vocês pensarem agora que a gente é adulto, a gente pensa, nossa, não acredito que meu pai gostava disso, ou que não acredito que minha avó gostava daquilo. Mas antigamente você defendia aquilo. Se alguém falasse alguma coisa ao contrário, você lutava para defender aquela pessoa que você amava. Não é assim? Então, por quê? Porque a gente queria que eles nos amassem, né? Mesmo porque a gente não podia questioná-los, não é mesmo? A gente não podia falar para ele, não, pai, você tá errado. Mas isso nunca aconteceria, né? A gente aprendeu a respeitá-los da maneira que eles achavam que era respeito, né? Então a gente não podia nem questionar muitas vezes, a gente só podia defendê-los, né? Porque isso é relacionamento de pai com filho, geralmente é assim, mas quando é um relacionamento disfuncional, isso acaba piorando, né, para a pessoa, para a criança. Então, a gente aprendeu que tudo aquilo era amor no final. E por isso a gente aprendeu a ser codependente. Foi aí que a gente começou a aprender a ser codependente, lá atrás, desde cedo. Porque a gente correu atrás daquele amor, um amor que suprisse o nosso vazio, né? Porque se você tá ouvindo agora, se você procurou esse vídeo, é porque você sente esse vazio que eu tô falando. Eu sei o que é esse vazio, né? É um vazio mesmo que parece que tá dentro do nosso coração, não é? Uma coisa que a gente tem que respirar fundo para tentar preencher um pouquinho, não é? Uma coisa muito esquisita. A gente correu a vida inteira atrás daquela cura para nossa ferida, né? A nossa vida inteira. Alguém que nos amasse de verdade, que retribuísse aquele amor tão puro que a gente tinha para dar, né? Muitos de vocês até entram em contato comigo e falam, sabe, eu não tenho falta da pessoa, eu tenho falta de poder dar esse amor que eu tenho dentro de mim, né? Isso é uma coisa de empata tão grande, mas na verdade você está querendo dar esse amor porque você está querendo receber esse amor também, né? É um vazio tão grande que você acha que é uma dor de querer poder dar mais, mas na verdade é uma dor que você precisa receber, né? Um amor que você nunca teve. Então a vida toda a gente acreditou naquela promessa de que um dia alguém iria nos dar o que a gente precisava emocionalmente, psicologicamente, né? Desde pequenininho, no subconsciente, nem pensando sobre isso. Então, o que acontece... Tem uma mosca aqui, gente. Então o que acontece é que a gente pausou o nosso próprio desenvolvimento emocional, da mesma forma que o narcisista. Porque em outros vídeos que eu falei, os narcisistas também, não é? Eles param. O narcisista não dá uma pausa no desenvolvimento emocional. Eles param mesmo, né? Eles não dão aquela pausa. Porque a crença deles é diferente, é uma crença que eles são as pessoas melhores do mundo, são melhores que todas as outras. Então, ninguém consegue aprender mais nada se acha que é a melhor pessoa do mundo, né? E no caso da pessoa codependente, é o contrário, é como se fosse um feitiço,
uma bruxaria que a gente mesmo fez com a gente mesmo, com essa crença, com essa coisa que a gente acreditou, pensando que a gente é burro, que não merece atenção. É como se a gente tivesse colocado uma magia na gente, feito uma bruxaria e acreditado naquilo e vivesse em torno disso, dessa crença, né? Essa que é a grande diferença. Então, acontece muitas vezes com meninos que os pais falam pra ele, que geralmente o pai fala, homem não chora, você é uma marica se você for chorar. Então, a pessoa fica a vida toda, esse menino que vira um homem, fica a vida toda segurando todos os sentimentos que vem dentro, sem dividir os sentimentos, porque acredita, né, que se ele demonstrar um sentimento, que ele não vai merecer amor, não é? E isso acaba influenciando a vida inteira dessa pessoa. Eles acabam até se relacionando com pessoas que eles não merecem mesmo, que são os narcisistas, né? As mulheres, que também tem muitas mulheres narcisistas por aí também. Então, o que acontece? A gente acaba virando um monte de criança emocional com corpo de adulto. Os narcisistas e os codependentes. Só que os codependentes, os narcisistas, eles se formam narcisistas antes dos codependentes se formarem codependentes. Então, o narcisista geralmente se forma até os 3 anos de idade, né? E não sai dali, porque se formou e não consegue, não sai mais, né? Como vocês já aprenderam nos meus outros vídeos, uma pessoa não deixa de ser narcisista, né? E os codependentes, graças a Deus, a gente tem demora mais pra gente se formar codependente, só que a gente pode quebrar esse padrão, graças a Deus, né? E por isso que, então vamos voltar, é por isso que quando a gente se relaciona com os narcisistas e eles nos dão tanto amor na fase de love bombing, então pensa só nessa criança emocional sua, querendo amor, né? Pensa em você quando pequenininho, querendo o amor dessa pessoa que você ama e não recebendo, né? E daí quando vem um narcisista na sua vida e te dá um monte de amor, fala tudo que você queria ouvir, né? A gente sente que é aquilo que é o que a gente procurou a vida inteira. A gente parece que relaxa, fala, encontrei, tô feliz, não é? Não é assim, gente. Os narcisistas percebem quais são as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Eles percebem isso. Porque às vezes até a gente fala pra eles, né? E é isso mesmo que eles nos dão, que eles veem que a gente precisa. E a gente vai ficando mais e mais apaixonado por eles. E durante essa fase do love bombing, o nosso cérebro vai produzindo mais e mais hormônios de prazer. São os hormônios de prazer que a gente acaba sendo viciados, né? Que eu vou falar no meu próximo vídeo. Então a gente vai produzindo mais e mais hormônios com aquele love bombing que foi a gente recebendo amor pela primeira vez na vida, né? Com cada interação, a gente vai ficando mais e mais viciado, até a gente ficar viciado naqueles sentimentos. E porque a gente não no final das contas, gente, a gente não é viciado no narcisista. A gente é viciado no que o narcisista nos faz sentir. É isso que a gente é viciado, não neles. E é por isso que tem jeito, por isso que a gente pode melhorar, por isso que a gente consegue sair desse padrão e consegue parar de pensar neles. Porque a gente não está sentindo falta deles, a gente está sentindo o que eles nos faz sentir, né? Porque a gente acha que aquela é a única pessoa que conseguiu nos dar amor, né? Um dia na vida, né? Porque não demora muito, a fase de love bombing. E é a mesma coisa que acontece, uma pessoa que é viciada em drogas ou em álcool, a pessoa não é viciada no álcool ou na droga, ela é viciada no que o álcool ou a droga os faz sentir, né? Não é especificamente na droga e no álcool. A gente é viciado em sentimentos, não em coisas físicas ou pessoas. Então, a gente acaba associando aquele sentimento de que finalmente a gente encontrou a pessoa da nossa vida, que nos valida, que nos respeita, que entende todos os nossos sentimentos, que nos quer por perto. A gente acaba associando todos esses sentimentos com o narcisista.
E é esse que é o problema, é por isso que vira esse vício. Pense em como foi sentir tudo aquilo por alguém pela primeira vez. Pensa nisso. Quando você encontrou o narcisista pela primeira vez, quando ele começou, quando o love bombing começou. Não foi a coisa mais maravilhosa que alguém que você conseguiu sentir na vida, de alguém que você achava que te amava de verdade, como se fosse a primeira vez que você estivesse sendo amado por quem você é. Não foi assim? Pensa nesse sentimento. Foi nesse sentimento, esse sentimento que você está sentindo falta agora. E é por isso que nós tratamos esses narcisistas como se eles fossem a melhor pessoa do mundo. Por isso que a gente não quer perder os narcisistas, né? A gente faz tudo para eles, pois a gente quer agradar. A gente acha que eles fariam o mesmo pela gente, não é? Mas na verdade, a gente sabe que não, né? No final das contas, a gente sabe que foi tudo mentira. E, gente, é por isso que a gente precisa se perdoar. Porque a gente não é perfeito, a gente foi criado por pessoas que não são perfeitas, num mundo que não é perfeito, né? Como é que a gente pode acertar na vida, a vida toda, se a gente aprendeu com pessoas que também erraram? Por isso, a gente também errou. Fomos enganados, sofremos nas mãos de narcisistas, mas, por favor, gente, não deixa que isso tudo imobilize você pro resto da sua vida. Esses conhecimentos são parte da sua vida. É só uma parte da sua vida. A vida de ninguém é perfeita. Por isso, a gente precisa parar de querer que tudo seja perfeito e abrir espaço para os nossos erros também. Porque só assim a gente consegue se perdoar, não é mesmo? Se a gente acha que tudo tem que ser certo, se a gente acha que só porque só porque aconteceu uma coisa que a gente não esperava na nossa vida, a gente acha que a nossa vida não é perfeita. A vida é imperfeita, né? Isso que é da vida. Por isso que a vida é uma lição, né? Que as pessoas falam. E quanto mais a gente errar, maior a probabilidade de acertar da próxima vez. Porque quando a gente erra, a gente aprende com os nossos erros. Por isso, gente, se perdoa por ter errado, por ter colocado a sua vida nas mãos de um narcisista. Se perdoa. Entenda o motivo de que você não conseguiu de parar de pensar nele porque você está viciado, né? E esse vício vem daquela ferida que abriu lá na sua infância. A gente passou a vida inteira querendo ignorar essa ferida. A vida inteira a gente não quer pensar nisso. Muitas vezes as pessoas até se voltam para drogas ou para qualquer outra coisa, tentando ignorar essa ferida. E quanto mais a gente ignora, mais essa ferida dói. Então, para a gente conseguir fechar essa ferida, a gente precisa colocar o dedo dentro dela, olhar para essa dor, confrontar essa dor e fazer as pazes com ela. Isso acontece quando a gente cria consciência de como essa ferida se abriu pela primeira vez e entendemos o motivo de sermos como somos hoje. Só assim a gente consegue. A gente precisa se lembrar das coisas negativas que vocês acreditam. Lembre disso. Às vezes é difícil a gente lembrar disso, porque faz tanto tempo, né? E a gente ignorou por tanto tempo. Mas essa que é a chave. A gente precisa lembrar de todas essas coisas negativas que a gente acreditou sobre a gente mesmo. E lembra do que a gente acreditou e que aconteceu lá na infância de vocês. Lembra do que aconteceu, lembra de como você se sentiu. Lembra de tudo isso e fala para você mesmo agora que hoje você não precisa mais acreditar naquilo, porque aquilo nunca foi verdade. Fala isso para você todos os dias. Vai lembrando cada coisa que você daquela crença negativa e fala em voz alta para você mesmo, olhando no espelho, olhando para você nos seus próprios olhos. Hoje você não precisa mais acreditar naquilo, porque aquilo nunca foi verdade. Só assim, gente, a gente consegue quebrar os padrões da codependência com as pessoas tóxicas, porque daí a gente consegue reprogramar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas crenças sobre nós mesmos. Por isso, gente, seja o seu melhor amigo. Tenha compaixão por você mesmo e viva um dia de cada vez.
né? Errando e acertando, não tem problema. Quando a gente sofre com os abusos de um narcisista e começa a entender sobre a personalidade narcisista e pessoas tóxicas, a gente tem a oportunidade de entender sobre nós mesmos. E esse é um tempo sagrado das nossas vidas, né? Se a gente não tivesse cruzado com um narcisista, a gente não estaria aprendendo mais sobre a gente. Talvez a gente ignorasse isso que aconteceu no nosso passado a vida inteira e não conseguisse se tornar uma pessoa melhor. Então, às vezes, a gente tem que até... Por isso que a gente tem que agradecer por tudo que acontece na nossa vida. Porque com isso tudo a gente aprende o que é amor realmente, né? Pensa, gente. O amor nunca foi nada que o narcisista deu pra gente. Nem o love bombing. Porque aquilo não existe. Ninguém dá amor desse jeito pensando em como suprir uma necessidade de que uma pessoa precisava na infância. Aquilo no love bombing foi uma coisa planejada que o narcisista conseguiu. Aquilo não foi amor. Nem aquilo que a gente pensou que fosse amor no começo era amor. E muito menos o que é depois, né, durante o relacionamento. Então, gente, pensa. E me escreve aí no comentário de baixo. O que é amor pra você, então? Se não é nem o love bombing que você achava, e se não é o depois, o que é amor, né? Então, é só assim que a gente vai se redescobrindo, é só assim que a gente vai quebrando essas crenças, se reconhecendo e se formando de novo, se formando uma pessoa melhor a cada dia. No meu vídeo que vem eu vou falar mais sobre isso, mas eu vou falar mais da parte fisiológica. E se vocês quiserem, se junta aí a mim, me segue aqui no YouTube para vocês não perderem. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de me dar uma curtida para me dar mais motivação de continuar fazendo vídeos para vocês. Porque quem não sabe, né, todos esses vídeos e todo o trabalho que eu faço com o pessoal brasileiro, eu não cobro nada de ninguém, eu faço de coração, faço mesmo de verdade. Amo tudo que eu faço com vocês. E só me dando um likezinho aí, uma curtidinha aí e me seguindo vai me ajudar demais, tá bom? Um beijão enorme pra vocês. Espero que vocês estejam se recuperando emocionalmente a cada dia e quebrando todos os padrões negativos para que você seja feliz um dia após o outro, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.